eu encontrei a minha cara metade. Ou a metade da laranja. Ou a metade da laranja eu encontrei. Isso não existe, nós somos um só, não existe metade. Aos olhos de Deus aqui está 100%. Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui, eu e a Socorro, para trazer até você palavras de edificação para o teu casamento, para a tua família, cumprindo o nosso propósito como comunidade. Nós vamos fazer 4 séries, assim como o pastor Abel deu início, né? Nós e outros pastores certamente estarão falando acerca dos assuntos específicos. E hoje nós vamos começar a falar sobre casamento. E o nosso tema inicial de hoje é pacto. Nós vamos entender o que é pacto, não é isso aí, Socorro? É isso mesmo. Hoje em dia nós precisamos entender o significado daquilo que Deus preparou para cada um de nós, como esposo e esposa. E vai ser assim uma palavra bem rápida e a gente gostaria que quanto mais você ouvisse, compartilhasse também com as suas amigas, seus amigos, familiares, para a gente poder estar divulgando ainda mais a palavra de Deus. Essas mensagens que nós traremos ao longo das 4 oportunidades, ela tem um nome, é Casamento é Avivamento. E dentro desse Casamento é Avivamento nós temos os tópicos. E hoje o primeiro é pacto. O que significa pacto? Pacto que significa acordo. Comumente se fala em contrato, mas pouco se fala de um pacto num relacionamento, num casamento. E existe uma diferença muito grande, que infelizmente é um assunto que não é muito abordado. Ele ficou um pouco, assim, vou usar uma palavra, talvez seja uma palavra pesada, vulgar, mas eu queria que você entendesse, não é isso que eu quero falar. Fica muito simples. É contrato, vai num cartório, contrato é terra, é aqui, é humana. Eu estou falando e queremos falar sobre pacto, é algo divino, é algo que nasceu no coração de Deus. E nós vamos começar a ler esse versículo que está aqui em Gênesis, né, Socorro, no capítulo 2, no versículo 24. A gente sabe que a ideia do casamento partiu de Deus. Sim. Isso aí é uma coisa que não se discute. Então, lá no início de tudo, a palavra do Senhor diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, aqui a gente já vê esse pacto já condicionado para o homem e para a mulher. Então, para a gente entender realmente o significado dessa palavra, o quão forte é e quanta responsabilidade nós temos, né, diante do Senhor. E interessante que Jesus, ele confirma esse versículo lá no livro de Mateus, no capítulo 19, o versículo 6. Poderíamos ler também. Veja bem, nasceu e vem o Novo Testamento, o Messias é enviado, ele é questionado sobre o casamento no capítulo 19 e ele renova essa palavra lá atrás no Velho Testamento. Está escrito assim, ó. Diz assim: assim eles, marido e mulher, já não são 2, mas uma só carne. A mesma palavra. Então, assim, começo em Gênesis e lá em Jesus a mesma palavra. Então, há um pacto diante do Senhor entre o marido e a mulher, o homem e a mulher. Quando uma oportunidade atrás nós ministramos uma palavra, inclusive se você quiser ver, pode procurar aí nos nossos registros, nossos arquivos da nossa página, CCNA, SC, né, CCNASC, você vai ver que eu trouxe uma palavra para casais onde eu explicava qual seria a matemática de Deus. Que 1 mais 1 não é 2, é 1. Por quê? Por causa desse pacto. Esse pacto ele trouxe uma unidade onde se tornou uma só carne, né? Então a gente precisava entender isso, que é um pacto. O que é um contrato? O contrato vai no cartório, ela é terrena, como eu falei no começo. Assina-se ali, está tudo certo, perante o homem, perante a autoridade. Cláusulas, né? Tem cláusulas a serem cumpridas, mas ela, infelizmente, é uma responsabilidade que tem limites. Já o pacto é uma responsabilidade ilimitada, ela é eterna. Acabou. Por isso que a Bíblia fala que o casamento nasceu no coração de Deus e como ele diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Digno entre todas as coisas seja o matrimônio. Então, observe bem o grau de dignidade que o casamento tem. Supera todas as outras coisas, porque está lá escrito, o escritor escreve, digno entre todas as coisas seja o matrimônio. Mas por quê? Por causa daquele pacto, virou uma só pessoa.
Quantas vezes as pessoas se machucam sem ter esse entendimento? Então nós vamos caminhando aqui. Então é uma responsabilidade limitada, é algo irreversível, é algo inegociável. O pacto, ele é eterno. A dor que ela sentir, eu vou sentir. A dor que eu vou sentir, ela vai sentir. Mas também o sorriso dela é o meu sorriso. Por quê? Porque somos nós. Já não existe, às vezes eu vejo, você também deve ver por aí, tem vários adágios, várias brincadeiras, e que as pessoas falam minha cara metade. Eu encontrei a minha cara metade. Ou a metade da laranja. Ou a metade da laranja eu encontrei. Isso não existe, nós somos um só, não existe metade. Aos olhos de Deus aqui está 100%. Eu sou Socorrinha, Itamar e acabou. Nós somos uma só pessoa. Isso, essa fusão, essa fundição é o resultado de um pacto, né? Comenta um pouquinho mais aí, Socorro, sobre esse assunto de pacto. A gente vê lá em Efésios 5:31, fala também essa mesma palavra que Jesus falou. É verdade, ela se repete. Né? Ela se repete. Então, a gente começa a ver o quanto que é importante a gente saber o que Deus quer da gente, né? Está lá no versículo 31 de Efésios, capítulo 5. Por essa razão, por que razão? Porque Deus quer que a gente faça um pacto diante dele. Sim. Sermos uma só carne, a gente ser pessoas que não pensam separadamente, mas pensam em bem comum do outro. E para isso tem que haver o quê? Uma parceria. E essa parceria, ela só vai acontecer quando a gente se doa mutuamente, né? Em Amós 3:3 fala assim: andará dois juntos se não tiverem de acordo, né? Então, por aí você tira que se eu começo a orar com o Itamar sobre algo em que eu não concordo, jamais vai acontecer, porque não está de acordo. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que estar de acordo. E também fala sobre isso, a questão sobre essa doação, esse pacto, esse lado de ser mútuo, de ser um só, é você entender que quando você está cuidando da pessoa, vai ter a retribuição, não como algo que você espera, mas como algo que você está plantando. É aquele versículo também que fala lá de 1 Coríntios 13, né, que o amor, ele tudo suporta, ele tudo sofre, ele tudo espera. Então, você fazendo isso, você com certeza vai receber em troca todo esse amor, essa dedicação que você está dando para aquela pessoa que você ama. Por isso que o casamento, o relacionamento, ele precisa ser analisado antes de você fechar ou acertar esse pacto. O que acontece? Infelizmente, as pessoas esquecem que nós somos seres tricotômicos, nós somos formados por corpo, por alma e por espírito. Dentro do casamento, essas três características do ser humano, ela é exigida desde o início. Quando você começa a ter um relacionamento, vou dar novamente nosso caso aqui, há quase 50 anos atrás, é a parte espiritual, é o meu espírito, é o espírito pessoal do homem. Sabe aquele ditado que às vezes faz assim, o meu espírito foi com o espírito dela? É mais ou menos isso. Começa pelo espírito. Depois do espírito ele vem a alma, que está relacionada às emoções, a necessidade de estar junto, aquela alegria. E por último, o corpo, que é o casamento. Está se fazendo o contrário. Está começando pela carne, pelo casamento, né? Pela junção do casal, fisicamente. Pelo contrato. Né? Tudo o contrário. Agora, veja bem, o pacto, ele requer o quê? Que você morra com seus conceitos para sua futura esposa e que ela também morra, literalmente. Eu gosto daquele versículo de João, no capítulo 12, versículo 24, Socorrinha vai ler. Eu gosto desse versículo porque ele define para mim o que é um pacto. Claro que ali é uma metáfora acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele teria que morrer para que novas vidas viessem, para que a humanidade fosse salva. Mas vamos trazer para o casamento. O que diz lá? Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Qual é o propósito do casamento? São os frutos. Mas se morrer, o final diz, dará muito fruto. Muitos frutos. E a gente vê também que hoje as pessoas quando casam, elas não querem perder a individualidade delas. Querem continuar a ser como eram quando eram solteiras.
E não pode ser assim, porque a partir do momento que eu me torno uma só carne, eu tenho que saber que agora eu sou uma com meu esposo, não preciso ter mais a minha vida individual, agora tudo vai ser voltado para o meu lar, para a minha casa, para a minha família. E a gente vê que tem muitos casais que passam lutas no casamento porque querem ter o quê? Uma vida individual, querem continuar tendo seu futebolzinho não sei quantas vezes por semana, a mulher quer sair toda a vida com as amigas, deixar o marido de lado. Essas coisas vai desajustando muito o casamento. Por isso que a Bíblia fala, tem que ter acordo. Jesus mesmo disse, se vocês concordarem, somente dois concordarem com algo aqui nessa terra, lhe será concedido. Então, mais uma vez, o Senhor mostrando a importância de serem dois e não um. Os pregadores que trabalham na área de casais, a partir de nós também, nós usamos uma frase que fala assim, que Deus ele não une corpos apenas, ele une propósitos. Ele une propósitos. E para que o propósito de Deus, bíblico, se cumpra na vida de um casamento, é necessário que haja um pacto, sabe? É aquele momento onde você está diante de um sacerdote, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, em todas as áreas, porque você está gerando um pacto. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja falando para casamentos que está agora, nesse momento, meditando nessa palavra, e esse é o nosso desejo, que você não esqueça jamais que há um pacto de relacionamento entre vocês dois. Por que o casamento, quando Deus une um casal, ele une um propósito? Porque de você pode vir um médico, pode vir um pastor, pode vir um missionário, um grande empresário. Nós não sabemos o que pode vir de um casamento. Então, nós precisamos entender que todos os princípios de Deus para se cumprir na vida de um casamento, se todos os princípios de Deus se cumprirem, entendendo que o casamento é um pacto, que é morrer um para o outro, os meus conceitos, como ela falou, já não vive mais ela, mas nós vivemos juntos, é uma só carne. Isso sim é um avivamento. O avivamento vem na nossa mente sempre, é jejum, oração, consagração, óbvio que é, mas o casamento também é um avivamento. Quantas são as pessoas que nós já trouxemos para o reino de Deus, para o Senhor Jesus, porque o nosso casamento testemunhou o que nós vivemos e até onde nós chegamos. Então nós queríamos finalizar esse momento, só que ainda quer ler um versículo. Quero ler um versículo que o Itamar já comentou aqui, está lá em Hebreus 13, versículo 4, que diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, somente essa parte. Então, o casamento e o pacto que a gente faz diante de um sacerdote, se você não casou numa igreja cristã, mas um padre, não importa, mas você fez um compromisso, você fez um pacto, uma aliança com aquela pessoa diante de Deus. Você prometeu para aquela pessoa que você ia amar, que ia cuidar, que ia estar junto. Então esse é o entendimento dessa palavra. O pacto, o matrimônio é algo abençoado e foi produzido, elaborado, sonhado, declarado, escrito por Deus, para que a gente viva esse tempo de comunhão com o nosso cônjuge. E hoje a gente quer deixar essa palavra para você. Entenda, quando você casa, você não faz um contrato, você faz um pacto. Exatamente isso. E eu sei que você que está nos vendo agora, talvez o casal esteja junto, alguns certamente devem estar passando por alguns conflitos, mas parta do princípio que o pacto faz parte de um avivamento para o teu casamento. Nós queremos orar por você. Feche seus olhos onde você está. Nós vamos fazer essa oração para que Deus mude o que você está vivendo. Amém. Querido Deus, nós declaramos no mundo Amém, espiritual Senhor. que essa palavra, Senhor, está sendo como uma flecha polida ao coração desse casal que está nos vendo. Jesus. Meu Deus, que esse casamento seja agora transformado, se Senhor. estiver passando por problemas, que seja avivado. Ó Deus, porque casamento é avivamento. É algo que nasceu no coração do Senhor. Amém. Assim nós abençoamos esse casal Amém, em nome de Jesus. Amém.